prazer em voltar a ter esse contato com a imprensa, com a nossa torcida, com os nossos conselheiros, com os nossos patrocinadores, funcionários e demais pessoas envolvidas no processo. Hoje o CSA vive um novo momento, um momento assim, eu diria, com mais detalhes em relação ao que sempre fora. Como todos sabem, nós estamos montando uma equipe onde o Marlon Araújo, juntamente com a Lacom, tem feito esse estudo na formação de tudo, formação da fisiologia, da preparação física, né, e agora da comissão técnica. Depois de muito estudo, nós optamos e decidimos conjuntamente na vinda do professor Rogério Correia, com a sua comissão técnica, um profissional que eu não vou falar sobre ele, nem dele. A imprensa tem muito mais conhecimento do que eu em relação ao profissional. Me faz lembrar muito o que fizemos no início da nossa gestão em 2015, quando nós contratamos uma comissão técnica, montamos um elenco e dentro daquilo que nós traçamos, né, e nós conseguimos os objetivos, né? Aqui, como todos já sabem, nós contratamos de volta o Marcelo de Jesus, cara vitorioso aqui. Marcelo, bem-vindo para essa nova dinâmica do CSA. E depois de muitas conversas e estudo, como eu falei, nós chegamos a uma conclusão que o professor Rogério Correia é o nosso treinador para a temporada de 2024. Dentro dessa nova metodologia de trabalho, de gestão, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós iremos percorrer o caminho do sucesso. Um profissional que eu vou evitar falar sobre ele, ou falar dele, porque a melhor coisa que pode acontecer é você ter a convicção, e nós temos a convicção de que esse profissional é o profissional que se identifica com o Centro Esportivo Alagoano, com essa nova metodologia de gestão. Então, estou muito feliz aqui, professor, pela sua chegada. Desejo a você e a todos da comissão técnica e essas novas pessoas que se reintegram a esse projeto, que juntos possamos trilhar o caminho do sucesso e que o CSA volte a conquistar aquilo que mais nós necessitamos, que é no mínimo, e eu não quero deixar isso bem claro, a gente ir para a final do estadual pela grandeza do clube e buscar as classificações dentro da competição, tanto da pré-Copa do Nordeste como na Série C, coisa que nós vamos traçar lá na frente. Primeiro, agora, o foco vai ser a pré-Copa do Nordeste e juntamente com o campeonato estadual. Iremos fazer tudo obedecendo um cronograma de trabalho e a execução dos objetivos. Então, muito bem-vindo, professor Rogério. Obrigado, presidente. Passar as suas mãos a seu novo manto agora. Obrigado, presidente. Nós vamos, nesse momento, passar a palavra para o novo técnico do CSA, fazer um cumprimento e, na sequência, nós já vamos abrir espaço para as perguntas. Tá bom, gente? Respeitando a ordem de chegada hoje, ele chegou bem cedo, a gente vai abrir com o Arne e depois a gente vai dar sequência. Chegou para almoçar aqui no CT, o nosso Arne. Mas, por favor, professor, seja bem-vindo ao maior clube de Alagoas. Muito obrigado, boa tarde a todos, prazer poder estar aqui com vocês. Agradecer demais ao presidente, ao Marlon, ao Alencar, por todo o apoio, por toda
as nossas conversas foram até rápidas, acho que encaixou muito os nossos pensamentos e eu estou muito feliz, muito honrado de estar representando aqui o CSA e espero que 2024 seja um ano brilhante para o clube. Muito obrigado, professor Rogério. A gente abre a nossa coletiva, inicialmente com a pergunta do companheiro Arner Oliveira. Um abraço a todos, presidente Rafael, boa tarde a todos da mesa. Desejar boa sorte, né, retornando a Alagoas, aí o Rogério. E nessa condição de técnico, eu gostaria que você falasse, né, porque a camisa do CSA é pesada, né, uma camisa de tradição, clube que briga por título, e você tem pela frente aí, né, pré-Copa do Nordeste, desafio da Copa do Nordeste, campeonato alagoano e a volta à Série B do Campeonato Brasileiro. Gostaria que você falasse sobre esse assunto e ao mesmo tempo, né, dos jogadores que estão sendo contratados, já tem atletas inclusive com pré-contrato assinado do CSA. Mas eu conseguia obter a informação de que você será decisivo a partir de agora também com relação à divulgação e fechamento desses reforços do CSA. Gostaria que você falasse sobre esses assuntos. Um grande abraço, boa sorte. Muito obrigado. Então, eu sei o quão grande é o CSA, o quanto que o clube precisa estar vivenciando momentos de glória, momentos de classificação, momentos de títulos, e esse ano obviamente não aconteceu essas situações. Porém, ano que vem nós precisamos fazer. Eu tenho a consciência tranquila que venho sabendo do peso que é essa camisa, porém o trabalho, tudo o que eu vivi no futebol desde quando eu era jogador, me sinto muito preparado, muito honrado para que eu possa conseguir, junto com a diretoria aqui, fazer um grande trabalho. E sobre os jogadores, obviamente, nós temos uma linha de pensamento sobre atletas muito parecida, sobre jogadores com uma característica de cada jogador muito parecida, então estamos na linha boa, estamos com os nomes que a gente vai começar a conversar agora também, para que a gente possa montar o quanto antes o elenco. Companheiro Carlos Belo, também tem uma pergunta, fique à vontade para qualquer dos integrantes da mesa. Professor Rogério, boa tarde, Caixa Potência, Esquadrão 89 FM. Primeiro, eu quero dizer, passar daquela emoção daquele jogo decisivo para o senhor do Rio de Janeiro, espero que o senhor traga muitas emoções para aqui também. Me diga uma coisa, fala um pouquinho, inclusive, das suas características, como é que o senhor gosta de um time, esse é um time que gosta, inclusive, de jogar para cima, é um time realmente que tem criação no meio de campo, um time que gosta, que o torcedor também gosta de assistir, professor. Então, boa tarde, prazer. Eu sou um treinador que gosta, obviamente, do futebol bem jogado, porém, acho que antes de qualquer coisa, o time precisa ter intensidade, uma entrega, um comprometimento dentro de campo, tático também, né? Eu sou um treinador que visa muito a parte tática, porém eu gosto de um time que seja agressivo, um time que tem o último terço com velocidade, e meus últimos trabalhos dizem um pouco sobre isso, sobre a quantidade de gols que a gente fez, né? Então eu espero que eu possa fazer esse trabalho aqui, junto com que os jogadores deem a liga, né? Para que a gente possa fazer um grande trabalho aqui no CSA. Professor Rogério, seja muito bem-vindo ao futebol alagoano, meu amigo Alarcon, presidente Rafael, meu amigo Marlon Araújo. Professor, o CSA, ele está para Alagoas, assim como o Flamengo está para o Rio de Janeiro. Uma torcida grande, apaixonada, uma torcida que comparece ao gramado. Eu não estou dizendo que é maior do que o adversário menor, estou dizendo que é mais apaixonada, que cobra muito, não cobra pouco. E futebol, seja aqui, na Europa, em Bateguara, no time do meu avô, é resultado. Não tenho nenhuma dúvida que as falas do Marlon, as falas do presidente Rafael, do Alarcon, traz o senhor, e eu olhando o seu histórico, é de acordo com o perfil que está sendo traçado. O perfil traçado por essa direção de futebol, pelo executivo, pelo presidente, a sua pessoa encaixa. Agora, futebol é resultado. Futebol é resultado. Essa torcida apaixonada, que lota o Rei Pelé, ela quer resultados. E ela cobra, e cobra muito. É óbvio que futebol é bola na rede. Futebol, ele é resultadista por si só. E quando o senhor foi convidado, eu tenho a impressão que veio ciente de tudo isso e a sua responsabilidade aumenta. E por que aumenta? Porque o ano de 2003 foi um ano pífio para o tamanho do CSA. Um time do tamanho do CSA, e não tem culpados.
foi o erro de fulano. Não, foi erro geral mesmo. O senhor já colocou tudo isso na balança, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Com certeza absoluta, eu tenho dimensão do peso, da dimensão da responsabilidade que eu carrego em comandar o CSA. E como tudo na minha carreira, eu sempre fui um cara muito dedicado, um cara que sempre encarou desafios de frente e me sinto preparado, muito preparado para que eu possa dar essa contribuição ao CSA e o CSA a mim também, né, para que eu possa trabalhar. Vendo a estrutura toda aqui, física do clube já também, isso ajuda demais a potencializar o nosso trabalho, né? E agora é só nós continuarmos com esse planejamento e conseguir trazer os jogadores certos para que a gente possa fazer um grande 2024. Professor Rogério, muito boa tarde. Gabriel Teixeira, da Web TV Maceió Oficial, estamos ao vivo pelo YouTube. Eu queria saber o seguinte, o CSA sempre chegou inclusive a enfrentar o CSA nessa temporada, né, um empate 1-1 lá no Rio de Janeiro. Eu queria que você comentasse como é que você avalia o que o CSA fez de errado para não conseguir alcançar a segunda fase da competição da Série C e o que o Volta Redonda fez de errado para não conseguir o acesso à segunda divisão, já que passou para a segunda fase, mas ali por um detalhe não conseguiu o acesso. Queria que você fizesse essa avaliação, o que, mesmo de fora, você consegue enxergar que o CSA não conseguiu encaixar para avançar para a segunda fase, e aí de uma parte mais interna, você já conhecendo, fazendo parte do Volta Redonda, o que faltou ali para o time conseguir o acesso à segunda divisão, que você olha para a temporada seguinte já pensando, olha, dessa forma, esses erros eu não vou cometer mais. Então, boa tarde. Falar sobre o CSA desse ano eu não consigo mensurar, porque eu não estava aqui, não tinha conhecimento nenhum da parte interna do clube, então eu não consigo mensurar isso, né? Porém, o Volta Redonda lá, nós fizemos um brilhante primeira fase, né? Porém, na fase final, faltou algumas coisinhas ali, que pode ser um diferencial que eu possa ter aqui, que é o jogador com uma qualidade acima, uma folha salarial acima do que eu tinha lá, para que eu possa qualificar ainda mais o elenco, né? Mas fizemos um brilhante ano, os jogadores estão super de parabéns, tem jogadores super interessantes lá também, que possivelmente possam até nos juntarmos aqui, porém faz parte do futebol também, mérito do Paysandu e do Amazonas pela classificação. Rogério, um grande abraço. Alberto Oliveira, comentarista da Rádio CBN e da TV Esporte Alagoano. Eu queria fazer duas perguntas a você. Em tese, você estava numa zona de conforto, num trabalho bem referenciado no Volta Redonda. O time queria a tua permanência e você optou pelo CSA. A primeira pergunta é por que você optou pelo CSA ao invés de permanecer no Volta Redonda. E a segunda era de processo de trabalho mesmo. No futebol brasileiro, o calendário é uma das principais dificuldades. Literalmente, você deve ter 30 dias de trabalho, recebendo um elenco novo para 2 decisões em uma semana, que são os 2 jogos da Pré-Copa do Nordeste. Nesse processo, é preciso queimar algumas etapas de trabalho que você gostaria de interagir melhor, de ter mais tempo. Como é que você se prepara num tempo tão curto como esse? Sim, boa pergunta. Ano passado, eu fiquei no Volta Redonda durante 1 ano e 7 meses. Nesse ano, eu tive muitas possibilidades de sair, devido ao bom desempenho do Campeonato Carioca. Então ali, até eu teve uma possibilidade de CSA mesmo, de eu vir para cá. Teve de Série B também, como foi o Londrina na época. E eu optei pela quantidade do trabalho também, obviamente acabou dando certo. E nesse momento agora, eu não saí do Volta Redonda para vir para a CSA, eu só saí do Volta Redonda. A partir desse momento, eu achei que eu precisava vivenciar novas experiências, novas oportunidades, e a partir do momento que eu saí dali, acho que foi 2 dias depois que começou a possibilidade de vir para o CSA. E a partir daí, quando teve a primeira opção do CSA, aí sim eu falei que eu queria o CSA. Tive outras possibilidades, porém optei porque eu queria enfrentar esse desafio aqui. Então, eu quis muito vir para cá. E a respeito do processo, óbvio que se tivesse um tempo maior, óbvio que seria
bem melhor, porém nós temos um cronograma aqui financeiro estabelecido já e nós vamos seguir. Obviamente, a gente vai conversar com a comissão técnica aqui do clube também para que a gente possa tentar adiantar um pouco o processo, né? Já que nós vamos pegar jogadores de Série C, Série B vai estar acabando ali, vamos ter que mais recuperar, mas Série C já vai ter quase 2 meses de inatividade, né? Então é importante que os jogadores cheguem aqui já não zerado fisicamente, chegam aqui com alguma coisa já para que a gente possa já iniciar, porque vai ter 4 semanas de treinamento e obviamente com um grupo todo novo, com 24 jogadores de linha ali novos, sempre precisa de tempo para encaixar, porém é um tempo suficiente também para que a gente possa fazer um bom conjunto e chegar firme na pré-Copa do Nordeste. Seja muito bem-vindo, professor. Como você falou, fez um grande ano pelo Volta Redonda e mostrou que conhece bem a competição. Como é que essa experiência pode ajudar nesse ano e o que ficou de aprendizado por bater na trave e nesse próximo ano conseguiu acesso? Então, eu acho que o primeiro é focar agora já na pré-Copa do Nordeste, que é o primeiro passo nosso depois do estadual. Porém, a Série C é um campeonato muito difícil e cada ano vai piorar mais. A gente já vê já que o ano que vem vai ser muito mais difícil essa competição, com muitos times de camisa, muitos times de massa que estão disputando ela, com investimentos cada vez maiores, então sempre vai dificultar um pouco mais. Porém, o CSA é um clube que, nessa proporção, é um dos maiores da competição, se não for o maior, né? E tem que, eu acho que o grande a sua imposição, né? Não... A camisa, ela é pesada, ela ajuda, a torcida é fantástica, ela impulsiona, porém, acaba... Então, a intensidade dos jogadores, o comprometimento dos jogadores, ele é fundamental para que a gente possa conseguir esses objetivos. E isso é uma coisa que nós vamos buscar, já escolhendo jogadores que tenham esse espírito, e a partir disso aí, com treinamentos, com jogos, a gente vai conseguir o que a gente tanto quer para a competição. Eu queria só, antes de passar a pergunta para o próximo colega de imprensa, passar a palavra também ao nosso diretor executivo, porque a gente já vai amarrar uma coisa ou outra, já que também foi questionado sobre características de jogador, aí vai o meu lado jornalista, diretor. Eu fiquei curioso, né? O técnico chegou, era o primeiro passo, qual é o próximo passo agora, até para a gente fazer uma amarração aí com relação à chegada de novos reforços. Boa tarde, Oscar, boa tarde aos colegas da imprensa, boa tarde à torcida azulina, representado aqui o CSA Povão, Adelmo aqui, que representa bem esse momento da torcida azulina, os demais componentes da nossa comissão técnica, os membros do conselho. É a primeira etapa do processo de reformulação, de reestruturação do futebol do CSA. Há 2 semanas nós fomos anunciados nessa mesma sala e com o objetivo de concluir e não atropelar os processos. O presidente falou muito em processos, respeitar os processos. E depois da minha chegada e do Alarcon, o primeiro processo, a primeira etapa era definir o comandante técnico. E como o Elísio falou muito bem, encaixa o perfil do Rogério com aquilo que a gente traçou para a temporada. Cobrança, vibração no campo, organização tática e, sobretudo, intensidade. E o que faltou desse ano, o trabalho dele fala por si. Segundo as estatísticas de 2022, o 5º melhor ataque do país foi comandado por Rogério Corrêa. O 5º melhor ataque do país, incluindo todas as séries. É o cartão de visita para o torcedor, para vocês da imprensa. Aí ele fica... A gente também tinha um perfil de profissionais que buscam longevidade de trabalho, que é uma coisa que o presidente também gosta dos seus trabalhos aqui, que deu certo no passado. E ele traduziu aqui que recebeu o convite do CSA, naquele momento que veio o Bergantin, e ele deu sequência ao trabalho. E aqui a gente busca também isso, para não ter interrupções no meio do caminho. E isso foi fundamental para a gente traduzir esse perfil. Um perfil de quem terminou o trabalho e aí sim resolveu conversar com a gente. E digo para vocês, foi muito rápido para fechar. Porque a convicção nossa, aqui da diretoria, foi muito rápida e a conversa com ele demorou 2 minutos. Como é que você joga? Eu jogo assim, 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 bateu com a minha ideia. Já vi sua entrevista. A minha entrevista que eu falava para vocês que quem viesse sentar nessa cadeira que ele vai sentar aqui, tem que respeitar a identidade desse time. O que a torcida cobra de um time ofensivo, um time organizado, um time preparado para fazer ativar o nosso maior patrimônio, que é o torcedor. É por isso que o Rogério está aqui.
Então, esse ano, ele não sou eu que disse. Quem disse foi o Fernando Diniz, treinador da Seleção Brasileira. O Volta Redonda tem a transição mais rápida do país para enfrentar. E ele venceu 2 vezes o Fluminense e perdeu na semifinal. Então, baseado nisso, a gente traz esse profissional para conduzir, para comandar um trabalho que eu tenho certeza que vai ser de excelência, porque a gente está caminhando certo. O futebol não é uma ciência exata, mas começar certo, trilhar certo, a tendência de dar certo é muito maior. Por isso que iniciamos aqui o Departamento de Futebol, formamos a comissão técnica que depois dessa coletiva vai se reunir com ele para traçar esse procedimento. O que ele fala de antecipar processos é o jogador que está lá, a gente vai mandar já um procedimento para ele começar a treinar onde ele estiver antes da apresentação. Então assim a gente começa a fazer o processo andar. E quanto à montagem dos elencos, a gente tem 2 jogadores só 2, por oportunidade do mercado, contratados, já com pré-contrato assinado, e depois a gente divulga para vocês. Mas ele ainda vai visualizar aqui, a gente vai mostrar para ele, e aí sim, tudo que for feito, ele vai passar pelo encaminhamento dele também. Porém, o que a gente perguntou não foi de nomes, foi de características das posições. Como joga o seu volante? Assim, assim. Como joga o seu centroavante? Assim, assim. E aí a gente vai encaixar a característica com o nome e com o procedimento de orçamento que a gente tem. Não adianta sonhar com o jogador da Série A que a gente não vai trazer, mas vai tentar buscar quem tenha vontade de vestir essa camisa, porque essa camisa é pesada, essa camisa projeta, e eu tenho certeza que vai projetar ele como profissional e também o atleta que venha vestir essa camisa. Era isso que eu tinha que passar para vocês. Muito obrigado. Já ia perguntar quem são esses 2 contratados. Brincadeira, professor, seja bem-vindo. Júlio César Oliveira, da Pajuçara FM. Marlon falou exatamente desse perfil agressivo que a equipe tem, né, do seu estilo de jogo. Era justamente isso que eu queria saber, se também você chega com a sua comissão técnica, e além desse ponto ofensivo, que deve ser também fundamental para a próxima temporada, principalmente no objetivo que é colocar o time na 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Sim, obviamente também não é só atacar só, né? Tem que ser um time bem estruturado, um time que faça uma marcação forte, até para ter uma imposição para não deixar o adversário também jogar também. Acho que o CSA precisa mostrar essa intensidade, tanto com a bola como sem a bola, né? Porém, obviamente, uma característica minha do futebol carioca de jogar para frente, de ter uma velocidade no terço final ali, acho que é onde mais desequilibra o adversário, né? Então acho que nós temos que buscar. Eu estou vindo com o auxiliar técnico, com o analista de desempenho também junto comigo, para nos juntarmos à comissão permanente do clube, para que a gente possa fazer um grande trabalho. Boa tarde, professor. Adel Muniz, do canal CSA Povão. Foi falar sobre a torcida do CSA, que é uma torcida que cobra, porém ela apoia na mesma proporção. Tá? Pode ficar certo disso, que pelo clima que foi gerado com toda a contratação dos profissionais aí do Departamento de Futebol, a torcida está abraçando esse projeto e está apoiando quase que 100%, quase que com unanimidade, né? Eu queria saber do senhor sobre algumas referências em relação a treinadores. Geralmente a gente tem sempre alguém como ponto de referência quando a gente está numa profissão. E com relação ao elenco, pela intensidade que o senhor falou, dos jogadores que para jogar no seu estilo de jogo, é preciso também ver questão de idade, essas coisas, né? Jovens jogadores fazem muito essa transição com velocidade. Queria saber sobre esses 2 aspectos aí, por favor. Então, a parte do torcedor vai ser fundamental para a gente. Eu acho que o apoio maciço da nação azulina nesse início vai ser fundamental, já que a gente já inicia o ano no dia 4 ou 5 de janeiro, né? Já tendo o final, já logo depois outra final. Então, ou seja, nós trazemos ele aqui para o estádio, e nós também temos a função aqui também de botar um time em campo que traga ele também, que ele possa nos apoiar, possa nos ajudar o tempo todo. Então isso vai ser uma junção importante para que a gente possa fazer um início de ano brilhante, para que a gente possa trazer esse torcedor de volta para o estádio, para que ele possa continuar confiando no CSA, né? Desculpa, a outra pergunta foi? Sobre referências. Referências. Todo mundo tem alguém que acaba se espelhando um pouco mais, né? Obviamente, quase todo mundo vai falar sobre
o cara que é, na minha concepção, o maior treinador da história do futebol, que é o Guardiola, então, mas não trago nada do trabalho dele para mim, só como referência mesmo, né? E aqui no Brasil nós temos grandes referências, como o Tite, e eu fui treinado pelo Zé Ricardo, que hoje está no Cruzeiro. Sou muito amigo tanto do Jair Ventura quanto do Marcelo Cabo, que está aqui anteriormente aqui também. Então são pessoas que trago elas como inspiração também. O Marcelo, que é um amigo particular da família, nossa família, porém eu tenho um outro lado com ele também, ele é um dos poucos treinadores cariocas que saíram e conseguiu um êxito no futebol nacional, e eu me vi um pouco nele também, nessa situação de sair do Rio de Janeiro e trabalhar em outros centros também, porque muitos treinadores do Rio de Janeiro ficam pelo Rio, e com ele foi uma porta que se abriu para outros treinadores, né? Então ele é uma inspiração para mim também, então são essas pessoas mesmo que tenho mais a proximidade. Professor, boa tarde a todos. Silas Emanuel, da TV Gazeta de Alagoas. Professor, o Marlon, por meio do Departamento de Futebol, comentou que a expectativa para o ano que vem era um elenco enxuto, com aproximadamente 28 jogadores. Nós queríamos saber do senhor o seguinte, esse número do senhor está ok? Se dentro dessa gestão de planejamento do senhor para o ano que vem, o senhor vai contemplar atletas da base, se existe a possibilidade, se sim, se o senhor já tem alguma informação sobre algum atleta que possa emergir das categorias de base. Eu já vi que o CSA hoje é o finalista, é o atual campeão alagoano e finalista do Campeonato Alagoano novamente dentro da categoria. E se para o ano que vem, dentro desse calendário que o CSA tem, entre pré-Copa do Nordeste, Campeonato Alagoano e Série C, se tem alguma competição que naturalmente vai servir como referência para a montagem do elenco. Se os senhores vão priorizar um elenco que vai ser montado desde janeiro para toda a temporada, ou se dentro de uma questão orçamentária vai se priorizar competições, por assim dizer. Obrigado. Boa tarde. Com certeza, desde que eu cheguei aqui, eles falaram sobre 24 jogadores de linha, 4 goleiros, né? E para mim também é um número ideal também de trabalho também, até para não ter muita gente, acaba você não dando atenção. E obviamente eu sou treinador sou de origem da divisão de base, né? Então gosto de trabalhar com jovens talentos. Então, como falei, é importante ter poucos jogadores e caso a gente necessário, a gente vai pegando, observando alguns jogadores que foram se destacando, e obviamente eu não tenho receio nenhum de trabalhar com jovens promessas, com novos jogadores, vai depender muito mais deles do que de mim, né? E o futebol hoje não permite você falar que o foco é Série C, que o foco é o estadual, o foco é o próximo jogo, é a pré-Copa do Nordeste. E obviamente também no futebol também não tem como, por mais que você faça contrato, mas também no meio do caminho possa acontecer situações de ou renovar porque viu o potencial no jogador, ou também de tentar acabar o vínculo ali, né? Então, ou seja, o futebol você está em observação o tempo inteiro, então não tem como você mensurar que quem começou vai terminar, né? Então, obviamente, a cada jogo, cada período, nós vamos avaliando cada jogador. Olha, eu queria só registrar que alguns colegas mandaram questionamentos pelo grupo de coletivas do clube, e eu quero registrar todos que mandaram: o Alan, da Novo Nordeste, o Evandro Lopes, do canal Eternamente Azulino, o Smack Neto, do portal 7 Segundos, o Vitor Hugo, da Rádio 96 FM em Arapiraca, Paulinho Guedes também, o Jorge Félix, o Jorge Afrani e o Tomás Carvalho. Por questão de otimizar, a grande maioria das perguntas enviadas já foi feita. A questão de montagem do elenco, a questão de grupo, era a única pergunta que estava faltando. Seria um grupo para o ano inteiro ou seria um grupo posterior? E a gente vai fazer 3 perguntas que foram colocadas aqui para membros da mesa que ainda não foram feitas. A primeira, também que nos foi enviada para o diretor executivo de futebol, o Marlon Araújo: quando os jogadores começam a chegar aqui a Maceió para o início da pré-temporada, diretor? A pré-temporada começa dia 4 de dezembro e aí a chegada vai ser... Depende também do atleta. Tem atleta que quer chegar antes, quer vir com a família, para já arrumar o seu apartamento, enfim. Mas dia 4 de dezembro, todo mundo aqui, se Deus quiser, dando pontapé inicial nessa trajetória. E eu esqueci de citar aqui, está aqui o Rômulo, que é o empresário do Rogério. Muito obrigado por ter nos ajudado a trazer o professor para vestir essa camisa. Pergunta para o técnico Rogério Correia com relação a o Tomás Carvalho, da Rádio Clube Recantos. Ele pergunta se o senhor prefere jogar em um esquema com 3 jogadores de meio campo e que ambos armem e recomponham, ou prefere ter um camisa 10 mais cerebral?
Não, eu gosto. O 10 tem que participar também da parte de defensiva também. Então não é só ele ficar com a bola no pé. Então, para mim é indiferente a posição do jogador. Ele vai ter que cumprir espaço. Não é obviamente ficar marcando o jogador e correr atrás do jogador, porém fechar os espaços necessários para que não dê a brecha para o adversário entrar. Então todo mundo está participando tanto da fase construtiva quanto da parte defensiva. Pergunta para o executivo de futebol, Alarcon Pacheco. E a pergunta é se já houve alguma indicação do técnico Rogério Correia em termos de nome de jogadores, ou os senhores ainda irão sentar para discutir elenco? Nós recebemos o Rogério ontem à noite, tivemos a oportunidade de conversar ontem à noite, conversar hoje. Claro que nesse espaço a gente priorizou a questão contratual do mesmo, né? A partir de agora a gente entra nessa parte de atletas, mas nós já tínhamos alguns atletas em mente que até trabalhou com o próprio Rogério. Temos certeza que a gente vai respeitar aí os conselhos do Rogério, as indicações dele. Vamos colocar também as nossas indicações que a gente pensa dentro do que ele espera de característica individual de cada atleta para a formação da sua equipe. E em breve a gente vai poder proporcionar essas novidades aí para o torcedor. Só para que a gente possa dar satisfação a quem se dispôs a mandar as perguntas, todas as perguntas que foram enviadas foram feitas já, né? Foi perguntado sobre a implantação de jogo, sobre chegada de reforços e também decisão em escolher o CSA para trabalhar. Então a gente espera ter contribuído, né, com todas as pessoas que mandaram pergunta através do grupo de coletivas do Centro Esportivo Alagoano. E uma última pergunta que foi enviada, professor. O senhor citou a chegada de 2 profissionais com o senhor para compor a comissão técnica do CSA. Quem são? E fale um pouco sobre esses profissionais, professor. Então, o auxiliar vai ser o Diogo Siston. É um jogador que... um auxiliar que foi jogador, ele jogou junto, né? Desde criança nós jogamos juntos. E ele virou treinador profissional também, foi treinador do Sub-20 do Vasco, foi Sub-20 do Corinthians e do Bahia, e hoje vai nos ajudar na parte de... vai me auxiliar nesse comando do CSA. O analista está ainda buscando aí um nome em consenso para que a gente possa fazer o melhor para o clube. Anotaram? Nome do auxiliar? Ok? Siston. Então tá aí na UPE. Eu gostaria de agradecer a todos que estão presentes, mas antes de encerrar, facultar a palavra a todos que estão aqui na mesa, caso queiram trazer novas informações também aos colegas de imprensa que estão aqui. Por favor. Só quero agradecer à imprensa pelo entendimento de segurar um pouco o nome de quem seria o técnico, apesar de saber da competência que tem a imprensa alagoana para buscar o furo de reportagem. Fui daí, sentei desse lado aí, sei do trabalho para buscar isso, mas a gente precisava mostrar que vai ser diferente daqui para frente, que a gente vai tentar a comunicação ser muito mais fechada no clube, para que a gente possa comunicar assim como a gente fez hoje, com tudo apontando para vocês a informação, fica mais fácil para você informar o torcedor alagoano. Então essa é uma das características dessa nova gestão, é uma gestão que trouxe o Oscar justamente por isso, por conhecer como funciona esse trabalho. Mas às vezes a gente está numa briga. Para trazer o Rogério, a gente venceu uma briga. Primeiro com o clube dele, onde ele tem uma característica lá, de todo mundo lá, a torcida lá está cobrando porque ele não ficou. Então, talvez vazasse antes dele acertar com o Volta Redonda, atrapalha. Então, não é porque o Marlon, o Alarcon, ou o Rafael quer segurar a informação, não. É porque isso é estratégia para dar certo. E muitas vezes a gente vaza, sai o nome do jogador, chega um outro clube que está numa série maior, faz a proposta, ou um caminho daqui para desviar do CSA. Então, isso tem que ser um compromisso de todos. E a gente conta com a imprensa alagoana, conta com o entendimento da torcida, para que a gente não tenha aqui o sabor de perder A ou B por questão de vazamento de informação. Então, eu queria parabenizar vocês pelo entendimento, por saber que a gente está fazendo um trabalho de excelência, porque, como todos afirmaram aqui, a cobrança é gigantesca. E se a cobrança é gigantesca, a gente tem que trabalhar com excelência, e a informação faz parte dessa excelência. Obrigado. Muito obrigado, Marlon. Antes da gente encerrar, eu gostaria de passar a palavra ao representante do Conselho Deliberativo, o Ney Melo, que está aqui, que também gostaria de cumprimentar o novo técnico do Centro Esportivo Alagoano. Por favor, Ney. Boa tarde a todos da imprensa, aos amigos aqui presentes, torcedores, conselheiros, a todos da mesa, Alarcon, Marlon, presidente Rafael, e dizer a Rogério que, em nome do Conselho, você seja bem-vindo e que coloque o CSA no seu devido lugar, que é ser campeão, colocar na Série B no próximo ano e, posteriormente,
retornarmos à Série A. Muito obrigado e parabéns pela essa nova jornada que você está enfrentando aqui. Presidente, gostaria de usar a palavra? A novidade de tudo aqui é o presidente animado, é o Rafael animado. Essa é a maior contratação do CSA. Hoje? Não, hoje é... Eu estou aqui porque isso aqui eu não sou militar, mas sou disciplinado. E essa farda aqui é obrigatória todas as sextas-feiras, da direção ao funcionário, o funcionário que exerce o menor cargo dentro do grupo. A gente trabalha rigorosamente como obedecendo a disciplina. Então, coincidentemente, eu tenho que estar aqui não como um pai de santo que usa só branco, mas eu tenho que usar isso aqui. Pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, que muito se fala em que o CSA, ele, não quero voltar ao passado, mas diz assim, que muito se fala, 2023 foi onde que deu tudo errado no CSA. Não deu nada errado dentro do CSA 2023. O que faltou para o CSA foi a motivação do seu presidente, no caso, mim. Então, hoje, eu venho dizendo isso para o Marlon e para todos, eu me sinto como se eu estivesse iniciando um projeto do CSA em maio de 2015. Pela primeira vez durante todos esses anos que nós tivemos à frente do CSA, de um clube sem série para ir para a Série A, com planejamento de 2021, em 20 chegando ao quinto lugar da Série B, 21 campeão alagoano, brigando pelo acesso até o último minuto e não subimos por detalhe, que o CSA, a partir da hora que eu decidia continuar no clube, formando esse grupo de profissionais, profissionalizando algumas coisas e tirando e poldando a vaidade de muitas pessoas, que a gente sabe que isso acontece muito dentro do CSA, deixando todos os voluntários, como eu, tendo ali uma sala para tomar um café, e bater um papo, porque quem tem que trabalhar é essa equipe. A minha preocupação, a partir de agora dentro do CSA, é administrar o clube, administrar a instituição do Centro Esportivo Alagoano. Questão do dia a dia, de contratação, disso, daquilo, nós vamos participar, mas simplesmente como ouvinte, sabe, observador, e lógico que algumas coisas a gente dando a nossa palavra final. Portanto, eu quero dizer, o CSA renasce. Esse será o resgate 2 do Azulão. Todos sabem o que aconteceu em 2022, mas agora nós precisamos falar do passado, agora nós vamos falar agora do presente e do futuro. E pedir à nação azulina que, mais uma vez, assim como nós iniciamos aquele projeto do sócio-torcedor em novembro de 2015, quando o CSA não tinha sequer calendário a não ser o estadual, que voltem a pagar o seu sócio. Nós já definimos aqui as coisas, trouxemos Oscar de Melo para cuidar da comunicação do clube, Marlon e Alarcon, voltamos com Marcelo de Jesus para cuidar da logística, trouxemos de volta, após uma saída, o Quiroga para a fisiologia, mantém-se o departamento médico. Nós agora estamos trazendo uma empresa de preferência que seja alagoana, porque aqui, não precisa a gente falar, nós temos grandes talentos no estado de Alagoas, a começar da política lá, dos 2 primeiros presidentes da República, a hoje, como tivemos um terceiro presidente da República, nós temos presidente de Congresso, de Câmara de Deputados, nós temos uma gama no setor esportivo, muitos destaques a nível nacional, que criaram história a nível nacional e internacional, saem de Alagoas. Então nós queremos uma empresa especializada em marketing esportivo para que fortaleça essa marca do Centro Esportivo Alagoano, que era muito forte. Então nós estamos ainda conduzindo isso aí, o Ricardo Lima, por exemplo, desempenhando o papel na área comercial e na área esportiva, de marketing esportivo,
e Ricardo vai cuidar só da parte comercial do clube, e nós vamos trazer uma empresa especializada em marketing esportiva, porque, Marlon, nós não podemos aceitar que um clube com uma torcida fantástica e fanática como a do CSA, a gente hoje tem 3 mil sócios, né? Então a gente precisa alavancar esse número de sócios, mas nós precisamos da contribuição da torcida, sabendo pelo momento que nós estamos vivendo, o momento que nós vamos enfrentar as dificuldades, principalmente as dificuldades financeiras, mas nós precisamos disso aí. E pedir à torcida, pedir à imprensa que acredite no trabalho, porque estamos fazendo tudo com os mínimos detalhes para que possamos reduzir a margem de erro. Então, só precisamos do apoio, só precisamos que nos apoie, que vai ter alguns críticos, vai ter, até eu lendo alguns comentários na contratação do Marlon, um torcedor, só espero que o Rafael deixe ele trabalhar. Quem é o coronel aqui é ele. Então, pessoal, nos apoie. A imprensa tem um papel fundamental. Crítica não vai deixar de existir, mas crítica consciente, sabe? Não uma crítica para baixar o astral. Porque a pior coisa que pode ter sido são as perseguições e quando elas são injustas. Então, eu quero dizer para a nossa torcida, para todos aqui, que o Rafael é o mesmo Rafael que começou em 2015. Daqui para frente o céu é o limite, motivação não vai faltar nunca, porque agora eu estou no processo de reencontrar, de reencarnar e não de desencarnar. Então, muita luz para todos nós e muito sucesso. Eu queria agradecer a todos que fizeram parte da mesa, e eu não poderia encerrar, com a sua autorização, presidente, sem fazer uma homenagem, porque hoje foi um dia atípico. Nós tivemos o anúncio do nosso novo treinador, então toda a postagem do clube jornalística foi em razão da chegada do professor Rogério, mas de fazer aqui um registro em público e agradecer a 3 profissionais, Afonso Brasileiro, o Albiege e o Jonathan, porque hoje, dia 13 de outubro, é o dia do fisioterapeuta, e o CSA tem 3 grandes profissionais que ajudam e fazem um trabalho fantástico aqui no clube. Então a gente encerra fazendo essa homenagem aos grandes fisioterapeutas do CSA. Muito obrigado a todos.